Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, senador Jarbas Vasconcelos, excelentíssimo senhor senador Luiz Henrique, a quem eu muito agradeço ter aceito. Permita, embaixador. É visível a dificuldade de quórum hoje na Comissão de Relações Exteriores. Eu submeto à apreciação do plenário se a presidência pode abrir o processo de votação. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como estão. Declaro aprovado, eu declaro aberto o processo de votação. Com a palavra, a embaixadora. Obrigada. Senhor presidente, excelentíssimo senhor Jarbas Vasconcelos, excelentíssimo senhor senador Luiz Henrique, a quem eu muito agradeço ter aceito esta relatoria, excelentíssimos senhores senadores, membros desta comissão, colegas presentes, senhoras e senhores. Muito me distinguiu a senhora presidenta da República com a indicação de meu nome por recomendação do ministro das Relações Exteriores para exercer a função de delegada permanente do Brasil em Genebra. Sinto-me, portanto, hoje muito honrada em poder me apresentar aqui aos senhores, dando continuidade a esse diálogo que caracteriza as relações entre esta Casa e o Itamaraty. E esse diálogo, que é permanente, ele é muito importante, porque a participação do Brasil nos fóruns internacionais, ela se pauta por refletir as aspirações, as preocupações de nossa sociedade e também espelhar os compromissos e as obrigações assumidas pelo país no plano doméstico. Essa comunicação, que naturalmente implica ouvir e responder, ela está na base do que recentemente disse o nosso ministro Antônio Patriota: a política externa do Brasil é a política externa de uma democracia. E é, portanto, nesse ambiente que a delegação do Brasil em Genebra tem a responsabilidade de defender e fazer avançar o interesse nacional junto a várias organizações internacionais sediadas em Genebra. Eu começarei pela Organização Internacional do Trabalho, em função de um exemplo muito recente que bem ilustra essa sintonia de propósitos a que eu me referi inicialmente. Eu tenho em mente a recente aprovação da emenda constitucional ao artigo 7º da Constituição, que estende direitos aos trabalhadores domésticos. Com esse mesmo objetivo, em 2011, a Conferência Internacional do Trabalho adotou a Convenção número 189 sobre o trabalho digno para trabalhadores domésticos. Como os senhores sabem, juntos na OIT, representantes de governo, representantes de organizações de empregadores e representantes de organizações de trabalhadores, juntos buscam garantir que homens e mulheres possam ter acesso a trabalho produtivo e decente em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Os senhores se lembrarão, a OIT foi criada em 1919, após uma reflexão sobre os custos humanos da Revolução Industrial. No período que mediou as duas guerras, a OIT adotou 6 convenções, já àquela época, que consignaram importantes conquistas, entre as quais eu destacaria o número de horas, o limite de número de horas de trabalho por dia e o direito ao repouso semanal. Fim da Segunda Guerra, os países membros se reuniram e emitiram a Declaração de Filadélfia, que, anexada à Constituição original da OIT, constitui hoje a carta que rege os princípios norteadores da organização. Entre eles, eu destacaria, o trabalho deve ser fonte de dignidade. O trabalho não é uma mercadoria e qualquer pessoa tem o direito de perseguir o seu bem-estar material. Essa missão histórica da OIT, ela é muito bem sintetizada em 1999 com a formulação do conceito de trabalho decente. O trabalho decente se caracteriza pela abolição do trabalho infantil, pela rejeição ao trabalho forçado, pelo respeito aos direitos no trabalho, pela extensão da proteção social, fortalecimento do diálogo social e liberdade sindical.
No Brasil, esses desdobramentos estão na Agenda Nacional de Trabalho Decente e na Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, que dá uma atenção à necessidade e à possibilidade de conciliação entre estudo e trabalho. A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, é autoridade diretiva e coordenadora em matéria de saúde no sistema das Nações Unidas. Seu mandato prevê os debates sobre as questões mundiais de saúde, a elaboração da agenda de pesquisa, muito importante isso, a prestação de apoio técnico para o cumprimento de padrões e normas acordados na organização e um monitoramento das tendências sanitárias mundiais. A OMS foi criada em 1948 e, logo no seu começo, teve à sua frente, na direção-geral, um brasileiro por 20 anos, Dr. Marcolino Candal, que presidiu, que foi o diretor-geral da OMS de 1953 a 1973. O doutor Marcolino Candal se dedicou muito ao que, na época, era uma grande necessidade, campanhas extensivas de vacinação. E, logo após a sua saída, o seu trabalho frutificou no primeiro grande programa de imunização extensiva, que propiciou a distribuição de vacinas básicas para todas as crianças do mundo. Um outro marco nas realizações da OMS é a erradicação da varíola em 1979. O Brasil já tinha sido declarado livre da varíola em 1972. Mais adiante, outro grande esforço no sentido de combater a malária. O Brasil, entre 2005 e 2011, conseguiu uma redução de 56% nos números de casos registrados com malária. E importante registrar que medicamento desenvolvido por Farmanguinhos, que já recebeu pré-qualificação da OMS, é hoje utilizado com sucesso na Índia e na Malásia. Mas ainda restam outras doenças. A tuberculose, que em 2012, só em 2012, foi responsável por 8,7 milhões de vítimas. No Brasil, nós conseguimos, nos últimos 10 anos, uma redução de 10% nessa queda de óbitos. E a tuberculose tem... muito importante para a cura da tuberculose é o diagnóstico precoce. E é nesse sentido que a OMS vem trabalhando junto com os países membros para desenvolver capacidades que possibilitem esse diagnóstico precoce. A OMS, nesse trabalho, nessas campanhas todas mundo afora, de monitoramento, de prestação de assistência técnica, ela se vale de muitas parcerias. E essas parcerias são constituídas com outras agências dentro do próprio sistema das Nações Unidas, mas também com organizações da sociedade civil e com o próprio setor privado. Um exemplo muito esclarecedor dessas parcerias é o Programa de Combate à AIDS-HIV, com a sigla UNAIDS. O Brasil é uma referência em matéria de políticas públicas e distribuição gratuita de retrovirais, e com esse respeito e com esse reconhecimento, temos levado a vários países como boa prática a experiência brasileira. E também, com muito orgulho, registro que hoje o programa UNAIDS tem como diretor executivo adjunto um brasileiro, o senhor Luiz Loures. Bem, na virada do século, a ONU percebeu que era necessário olhar para frente e criar uma estratégia que pusesse em marcha um processo de enfrentamento dos desafios que se avizinhavam no novo milênio. Assim surgiu a organização da Cúpula de 2000, a Cúpula do Milênio, que foi responsável pela elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que previa que até 2015 umas tantas metas seriam atingidas em matéria de erradicação de pobreza, saúde, educação primária universal, desenvolvimento sustentável e outros itens.
O mundo vem respondendo a esse grande chamado, e é um grande incentivo também em matéria de recursos aplicados, e essas metas agora estão na sua fase final, portanto, uma aceleração, e organismos como o PNUD têm se dedicado, o próprio Banco Mundial, com programas, emprestado grande apoio a que se possa chegar a 2015 com resultados ainda melhores. O Brasil se coloca muito bem no atingimento dessas metas. Apenas uma ainda não foi atingida por nós, que é a saúde materna, e onde, enfim, a área em que estamos bastante empenhados em, enfim, pelo menos atingir uma melhora. Dando continuidade a essa reflexão de início do novo século, em 2005, a Organização das Nações Unidas promoveu uma nova cúpula, dessa vez para avaliar o que tinha sido alcançado desde a cúpula do milênio, mas também para promover uma reflexão interna sobre seu funcionamento e sobre os seus métodos de trabalho. E é assim que surge, em meio a outras inovações, a criação do Conselho de Direitos Humanos. É a partir de 2006 que começa a funcionar o órgão que é o sucessor da antiga Comissão de Direitos Humanos, que, entre outros feitos, eu, enfim, destacaria pelo muito importante que é o fim do apartheid na África do Sul. Bem, o novo mecanismo das Nações Unidas para Direitos Humanos, ele, no desempenho de suas funções, ele conta com dois mecanismos. O mecanismo de revisão periódica universal, que é uma inovação, uma tentativa de submeter democraticamente todos os países membros das Nações Unidas a um exame que não é, de maneira alguma, tratado de uma forma prescritiva em termos de receitas para as situações de violações de direitos humanos, mas é um exercício entre pares, em que o país sob exame, ele apresenta o seu relatório sobre a situação interna de direitos humanos. A esse relatório se somam mais dois, apresentado pelas organizações da sociedade civil e um terceiro ainda por especialistas das Nações Unidas. Esses três relatórios são disponibilizados para consulta de países membros e do público em geral, e o país sob exame tem a oportunidade de apresentar oralmente um resumo desse relatório e participar de um diálogo interativo com os demais membros do Conselho. O Conselho conta com 47 membros eleitos pela Assembleia Geral da ONU em Nova York, e esses países podem também antecipadamente apresentar suas perguntas, de modo que o relatório possa refletir já algumas explicações ou, enfim, ajustes com relação a situações verificadas, enfim, por relatores ou por organizações da sociedade civil. Então, o país sob exame se apresenta oralmente e tem a oportunidade de dialogar com os países membros, que podem oferecer recomendações, podem apresentar perguntas, num exercício realmente muito democrático. O outro mecanismo de que se vale o Conselho de Direitos Humanos para o exercício de suas funções é o mecanismo dos procedimentos especiais, que podem tomar a forma de relatorias especiais ou peritos independentes ou ainda grupos de trabalho que são criados especificamente para essa finalidade, e tanto podem abordar temas como afrodescendentes, direitos da criança, moradia adequada, enfim, situação de estabelecimentos prisionais, muitos temas, mas também, em alguns casos, a situação de países. Entre esses relatores especiais, hoje há duas brasileiras, a senhora Raquel Ronick, que é a relatora especial para moradia adequada,
e a senhora Gabriela Quinal, que é relatora especial para independência de juízes e advogados. O professor Paulo Sérgio Pinheiro preside a comissão de inquérito sobre a situação dos direitos humanos na Síria e já foi designado para, ao final do período em que a comissão deve se extinguir, que está previsto para março de 2014, ele já está designado para ser o relator especial para a situação de direitos humanos na Síria. O Brasil tem se colocado diante do sistema internacional de direitos humanos, sempre com uma postura aberta, construtiva, aberta ao diálogo e transparente em suas providências e pronunciamentos. Essa disposição ao diálogo, a receber no Brasil quaisquer relatores que desejem visitar e conhecer a nossa situação em loco e que tenham acesso de maneira facilitada a autoridades governamentais, a locais que desejem visitar ou a outros setores da sociedade brasileira, essa atitude de franca abertura, inclusive trabalhar junto com esses relatores, porque eles têm a função de, sim, monitorar, mas também de aconselhar, desenvolver procedimentos internos que possam remediar as situações e apresentar também respostas em casos de emergência. Então, essa atitude nos tem granjeado grande respeito e grande reconhecimento no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Sabemos todos, inclusive, por esse mecanismo inovador que é a revisão periódica universal, que todos os países têm fragilidades em matéria de direitos humanos e que todos têm pontos a serem aprimorados. Mas essa nossa disposição de conversar e de mostrarmos transparência no tratamento dessas questões é traduzida em 3 eleições vencidas desde a criação do Conselho. Se nos dermos conta de que o Conselho foi criado em 2006 e que cada mandato para participar do Conselho tem a duração de 3 anos, nós só ficamos fora do Conselho durante 1 ano, porque depois de reeleito o país tem que sair e tentar a eleição novamente só após 1 ano. Então, nos qualifica aí de uma maneira muito reconhecida nesse sentido. Muito tem se falado ultimamente em refugiados. E também com sede em Genebra encontra-se o Alto Comissariado para Refugiados, o Acnur. O Acnur desenvolve um trabalho importantíssimo no sentido de garantir o direito a qualquer pessoa que se sinta ameaçada de buscar refúgio seguro num outro país e de retornar ao seu país de origem, caso assim deseje. O Acnur presta assistência humanitária a esses refugiados e também procura, junto aos governos dos países, zelar pela garantia que sejam observados os direitos dessas pessoas e também que eles zelam também pelo bem-estar desses refugiados. O Acnur foi criado em 1950 para resolver e dar assistência aos deslocados da guerra, mas desde então, e o mandato inicial do Acnur era só de 3 anos, mas desde então são tantas as crises de refugiados que esse mandato tem sido renovado indefinidamente. E em face de uma situação de deterioração nesse campo. Para os senhores terem uma ideia, em 2003 havia 21 milhões de refugiados no mundo inteiro. Em 2011, esse número alcançava 43 milhões. O Acnur, ademais de trabalhar nessas situações que se gostaria fossem provisórias, ele também trabalha com possibilidades mais permanentes, quais sejam a repatriação voluntária,
enfim, esse desejo do refugiado, né, ou a inserção dessas pessoas em novas comunidades internacionais. O Acnur tem um escritório em Brasília e participa com representante das reuniões do CONARE, o Conselho Nacional para Refugiados, que é o órgão brasileiro encarregado de deliberar sobre os pedidos de refúgio em território brasileiro. Ainda em Genebra, e muito importante na prestação de assistência humanitária, encontra-se o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, junto ao qual também a delegação trabalha. Bem, caso aprovada, eu pretendo trabalhar junto com a equipe da Delegação Permanente do Brasil em Genebra, na direção de defender e fazer avançar os interesses brasileiros nessas organizações que eu mencionei, mas também de projetar de maneira muito positiva o nosso país. Muito obrigada.